Então, o ciclo do Brasil não foi bom. Eu acho que não é mistério pra ninguém, né? Se a gente pegar o retrospecto, foram 4 técnicos. Depois que acabou a Copa do Mundo de 2022, que era o momento da gente ir atrás de alguém pra fazer um trabalho sólido, a CBF efetivou não, né? Colocou interinamente o Ramon Menezes, que disputou 3 jogos. Depois veio o Fernando Diniz, que disputou 6 jogos, porque tomou um vamos ver do Ancelotti, que talvez viria depois de um ano com o Diniz no trabalho. Depois veio a confirmação que ele seguiria no Real Madrid, teve que correr atrás de um técnico, trouxe o Dorival Júnior, que tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. Mas assim, foi um trabalho muito mal feito, a gente vai destrinchar um pouco ao longo do programa, passo a passo, do que aconteceu nessa eliminatória, nesse ciclo de seleção brasileira, porque além da eliminatória a gente teve também a Copa América, né, que foi muito ruim do Brasil, muito abaixo. Mas assim, pra adiantar, não, Cris, não foi um bom ciclo, longe disso, e a gente vai ter um trabalhinho aí até a Copa do Mundo. E assim, um trabalho longo que vai ter rumo a 2026. E para você, Caro Cruz, grande abraço, meu querido. Bom, muito boa tarde para você, Cris. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a toda a nossa audiência aqui do nosso podcast do Tic Tac. Bom, certeza absoluta que o ciclo não foi bom. E isso é por uma série de fatores. Vamos começar pelo primeiro fator, que para mim, isso é uma opinião até pessoal. O Ancelotti é um bom técnico, é um baita vencedor, é um baita vencedor. Mas eu acho que o fracasso da seleção brasileira começa a partir do momento que a gente se humilha para ter ele na seleção. Então, primeiro, ele tá certo com a seleção, isso é divulgado em todo quanto é lugar. Ele vai assumir a seleção e do nada isso é quebrado e ele passa mais um ano no Real Madrid e a gente passa um ciclo contratando, bem dizer, interinos para dirigir para comandar a seleção, enquanto espera a boa vontade do Ancelotti. Seleção brasileira, pentacampeã mundial, a única seleção que foi 5 vezes campeã. Não pode esperar e se humilhar para o Ancelotti. Repito, é um grande vencedor, talvez seja o maior técnico que temos em atividade hoje no mundo, mas, ao meu ver, a seleção não teria que se humilhar por isso. E aí depois vem Diniz, vem Dorival, Ramon não fez não foi ali nas eliminatórias, mas dirigiu a seleção, e agora o Ancelotti. Então, o Dorival, se você for ver, até não teve números tão ruins assim, teve uma derrota cachapante, que foi para a Argentina, fora de casa, um 4-0, que fez uma diferença, mas na verdade ele seria demitido com qualquer resultado, muito porque o Brasil estava esperando o Ancelotti ser contratado, e a partir do momento que o Ancelotti deu sim, que não seria mais do Real Madrid, o Dorival ia ser demitido com qualquer ocasião. Então a gente teve interinos durante essa preparação e vamos destrinchar aqui outros motivos pela seleção não ter ido bem nesse ciclo, que foi, para mim, vexatório. E muito vexatório. E aí, Rafa? Fala, meu querido. Foi vexatório ou só tem aquela questão, alguns pontos a melhorar? Bom, boa tarde a todos aí, boa tarde, Cris, Álvaro e Ícaro, e a todos os telespectadores. E sim, foi vexatório porque até que todo mundo já falou, e um bom tópico do Ícaro aí, que ele citou aí, a gente se humilhar pelo Ancelotti, e eu concordo plenamente com o ponto de vista do Ícaro. Eu acho que seleção nenhuma precisa se humilhar por um treinador, principalmente se for o Brasil pentacampeão para o Ancelotti, que também é multicampeão. Eu acho que já começou errado aí também, além dos fatores de contratar vários interinos, não ter nenhum ciclo para eles, é meio que tipo assim, pega esses caras que estão aqui e vão jogar, não tem treinamento, treinar seleção já não é algo fácil, é algo que realmente precisa de tempo, porque você não encontra os jogadores igual em clubes, que é toda semana você está treinando e tudo mais. Eles têm que vir de clubes, de vários clubes do mundo. Tem momentos que eles vão chegar em cima da hora dos jogos, tem horas que eles vão estar mais fácil assim para chegar nos jogos, para treinar. Vai ter alguns que vão estar machucados, então você vai ter que ir buscar, e são poucos, né? São seletivos, são até 24, 25 jogadores, então é bem complicado mesmo. Sempre mudanças. Passa do Ramon nos amistosos pós-Copa, que foram horríveis. Aí vem o Diniz comandando seleção junto com o clube. Pensaram que era igual FIFA, que você comanda o time e a seleção junto no mesmo momento. Ninguém pensou que daria certo, né? Acho que nem passaram na cabeça.
E aí chega o Dorival, que também não teve tempo. Nenhum dos que ficaram na seleção brasileira teve tempo mesmo, tempo hábil para olhar, entender e pôr um pouco do que sabe e do que poderia ser a seleção brasileira do modo de vista deles, né? Não conseguiram ter um padrão. Então é difícil. A seleção brasileira foi praticamente um time em uma fase do Campeonato Brasileiro que troca técnico a cada mês praticamente do ano e chega no final do ano tentando escapar do rebaixamento com o quinto, sexto técnico. Então é bem complicado, é vexatório a seleção brasileira ter terminado na posição que ficou por causa de tudo isso e mais. Vamos lá. Eu já penso um pouquinho diferente sobre essa questão da seleção. Porque depois que a gente é eliminado para a Croácia, naquela tragédia, né? Todo mundo sabe que foi uma tragédia o gol aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação, né? Brasil praticamente perdendo nos pênaltis do jeito que foi. Cara, dá para notar que todo mundo se abalou depois da saída do Tite. E aí vai atrás do Ramon Menezes, que não dá, né, gente? É a seleção brasileira, não é um time da segunda divisão, não é um time de Série A, não é qualquer time, é a seleção nacional principal, não é base. E aí, vamos lá, primeiro ciclo, aqueles 3 amistosos contra Marrocos, Senegal e a seleção da Guiné, que foi 4-1. Cara, o Brasil perdeu para 2 seleções da África, não tô desmerecendo, que o futebol africano evoluiu muito nos últimos anos. O Marrocos é um exemplo disso. Foram primeiras derrotas, né? Históricas, foram derrotas históricas, se não me engano. E, cara, é agoniante porque você olha o desempenho e lá atrás a gente pegou e ficou já preocupado. Tá, esse ciclo não vai ser nada bom. E aí, o Brasil vem para as eliminatórias, estreia com uma goleada contra a Bolívia, que era o mínimo que a gente esperava. E depois o desempenho vai muito abaixo. Você vai ficar dependendo de Dorival Júnior, Fernando Diniz. É sério que vai ficar dependendo de 2 treinadores que não sabem comandar uma seleção, não tem um nível para a seleção brasileira? O Diniz ainda tinha um time para comandar na Libertadores, que era o Fluminense. Ou seja, tinha que dividir as atenções. Aí você vai dividir as atenções de um técnico que para mim é um pseudo-treinador, um maluco da cabeça na beira do gramado, e ainda vem querer achar que ele vai conseguir trazer alguma coisa para a seleção. E o Dorival Júnior, que só sabe comandar em mata-mata. Para, velho. O Brasil ficou muito aquela de Ancelotti, vem logo, Ancelotti. Pelo amor de Deus, a gente precisa de você. Beleza, ele agora veio. Mas o desempenho evoluiu lentamente. E já era esperado que seria lento. O processo dessa seleção brasileira rumo a 26 é lento. Mas só tá sendo essa tragédia do Brasil não conseguir chegar a ser o primeiro colocado, terminar em quinto nas eliminatórias. Vai falar de 2002 que o Brasil foi campeão. Cara, pior campanha da história. Não tem como aceitar isso. Não tem como aceitar. Isso é culpa de Edinaldo, isso é culpa de Fernando Diniz, isso é culpa dos jogadores, isso é culpa também de terem colocado o Ramon Menezes como treinador dessa seleção lá no começo do ciclo para 26. É simples. E aí a gente entra no ponto que é o seguinte, vamos lá. A gente coloca aqui na tela a campanha da seleção brasileira nas eliminatórias. Cara, 28 pontos com 18 jogos, 8 vitórias, 4 empates e aí são 6 derrotas no caso. Tá 5 derrotas, mas são 6. 24 gols marcados, 16 sofridos. Cara, agora eu não vou nem chegar nesse ponto. Eu quero que o Álvaro e vocês, meninos, falem disso aqui. Brasil na campanha teve a maior goleada sofrida após 11 anos, depois daquele 3-0 na disputa do terceiro lugar contra a Holanda e o 7-1, obviamente, que foi contra a Argentina, quando tomou 4-1 em março. A pior campanha desde 2002, quando terminou em terceiro. Teve a questão dos 3 comandantes, né? O Diniz, o Dorival e o Ancelotti, nem considero o Ramon Menezes. A primeira derrota em casa na história da disputa das eliminatórias, que foi contra a Argentina com o gol do Otamendi no Maracanã. E aí a gente entra em outro detalhe, que aqui é o desempenho nas eliminatórias da seleção brasileira. Brasil em 98, lembrando que ali era só amistoso, né? Porque o Brasil já tinha sido garantido a sua vaga por causa de ter sido tetracampeão em 94. Ele terminaria com a melhor campanha. E olha só o desempenho, aí só atualizar, né? Que de quarto terminou em quinto. Cara, olha o desempenho do Brasil em todas as eliminatórias.
E aí você percebe que essa seleção de hoje não estão nem aí. Fez 28 pontos, chegou lá na Copa do Mundo. Se fosse pra repescagem, iria passar perrengue. Então, cara, é desanimador demais de ver essa seleção brasileira. É desanimador você olhar esses números e olhar isso aqui e não pensar o que tá acontecendo com o futebol brasileiro. Você vai convocar um monte de jogador de fora pra isso? Os jogadores do Brasil não têm oportunidade, a gente nem chegou ainda a falar dos atletas. Mas, cara, não dá, né, Álvaro? Não dá. Não dá, Cris. E até uma coisa que é importante a gente chamar a atenção, acho que os meninos vão concordar nisso. As 2 derrotas para a Argentina nessas eliminatórias são as mais impactantes, porque foi as 2 que sacramentaram o fim dos técnicos da época, né? O primeiro do Diniz naquela derrota no Maracanã, que desculpa, foi um dos jogos mais vergonhosos que eu já vi do Brasil por todo o contexto. Ainda teve aquela, não sei se vocês lembram, que teve uma briga antes do jogo da PM com a torcida argentina, que aquilo ali pra mim já foi vexatório. E depois do jogo da volta foi aquele 4-1 que tadinho, o Murilo entrou numa fogueira, que acabou sendo queimado e todo mundo criticando ele. E eu acho ele um ótimo jogador, não acho ainda que ele é nível de ser titular da seleção, mas ele entrou numa fogueira feita pelo próprio Dorival. E o Bento também no gol caiu de paraquedas, porque o Alisson tinha machucado no jogo anterior e não podia jogar contra a Argentina. E aí a gente toma 4 deles do Monumental de Nunes. Aquilo ali mostra a diferença das seleções também. Porque a Argentina, se você pega nome a nome, você não vê nenhum jogador estrela do time, que é principal jogador nas suas equipes, óbvio, tirando o Messi, né? Porque o Messi aí é outra parada. Só que no Brasil, os nossos jogadores são protagonistas nos seus times. Só que chega na seleção, não tem esquema tático, não tem plano de jogo, não tem nada. Isso porque nesse ciclo, a CBF teve a brilhante ideia de ficar colocando interino atrás de interino. Não acho que é nem só a questão de se humilhar pro Ancelotti, tem esse ponto também. Mas ali foi falta de planejamento. Chega no Ancelotti e fala, a gente precisa de um técnico pra amanhã. Pô, não sei se eu vou agora. Tá bom, vai no plano B. Você já tem que ter traçado, no mínimo, 3, 4 técnicos pra assumir uma seleção que é pentacampeã mundial. É sempre bom a gente lembrar isso, né? Mas não teve planejamento nenhum. Pô, o Ancelotti aqui falou que talvez venha daqui 1 ano. Colocou o Diniz de interino, tomou ou não do Ancelotti. Aí, efetivo o Diniz, e eu tava pesquisando pra gente fazer o material pra esse episódio, quando a seleção perde pra Argentina no Maracanã, é em novembro. Eu acho que é 20 dias depois do Diniz ganhar a Libertadores com o Fluminense. A demissão do Diniz não vem no dia seguinte, vem 2 meses depois. Vem 2 meses após a derrota. Pô, você vai esperar o quê, então, do comando da CBF? É uma galera que não sabe o que tá fazendo, ou pior, é uma galera que fala, tipo, não, a gente é o Brasil, nós temos 5 Copa do Mundo, a gente não precisa fazer nada, a gente vai chegar na Copa bem. Não vai, porque dá uma falsa sensação, Cris, e aí, não sei se os meninos vão concordar comigo, mas eu vou pegar as outras Copas, tá? Porque o trabalho do Tite deu uma sobrevida pra CBF, porque antes do Tite a gente também tava com dificuldade lá com o Dunga. Porque se não fosse o Dunga, a gente teria talvez tido a pior campanha da história das eliminatórias com o Brasil já lá em 2016, no ciclo pra 2018. E aí o Tite, o trabalho dele era tão bom à frente da seleção jogando na América do Sul, que até veio a célebre frase do Richarlison de se procura rival em Sudamérica, que depois disso foi só tragédia atrás de tragédia. Então assim, o Brasil não tem hoje planejamento. Acabou agora a eliminatória, vamos olhar pra Copa do Mundo. Só que assim, quando você entra num torneio de mata-mata, ainda mais agora, que são 48 seleções, a chance de você ganhar é maior do que perder. Isso é óbvio. Só que o Ancelotti, ele chega com uma obrigação de ganhar a Copa. Porque se não ganhar a Copa, aí vai ser vexame, vai ser problema. Só que pra mim, o vexame todo foi esse ciclo que o Brasil não conseguiu ter um planejamento. E assim você não consegue nem pedir desempenho dos jogadores, que também foi muito fraco, né? É bom a gente lembrar. Mas é um problema que começa estruturalmente lá no topo da cadeia da CBF. Agora, entra numa questão que é a seguinte, ô Ícaro. Bem destacado pelo Álvaro, inclusive, essa derrota da Argentina e tudo mais. A gente tem que falar que a culpa é de quem, realmente? A culpa desse desempenho horroroso, péssimo, pra falar a verdade, da seleção brasileira, é de quem? Quem é realmente o culpado disso? É o Neymar, que não tá nem jogando, a dependência do Neymar, que daqui a pouco a gente vai falar? Se tem alguém que não é culpado, é o menino Ney. Mas o culpado disso tudo parte de cima, né? Edinaldo,
principalmente, e dessa falta de planejamento que o Álvaro trouxe aqui agora. A gente pegar 9 meses hoje para a Copa do Mundo, a gente tem os 11 definidos? A gente não tem esses 11 definidos. A gente tem, talvez, ali com vaga garantida, o Alisson, Marquinhos, acho que Casemiro e Bruno Guimarães cravaram isso, talvez o Rafinha, e eu acho que talvez o Vinícius Júnior, mas muito pelo nome do que pelo seu desempenho na seleção. Talvez é isso. Então a gente vai agora, 9 meses, ainda encontrar jogadores para 5, 6 posições. Uma seleção pentacampeã. Isso parte de onde? Do planejamento. Porque durante o seu planejamento todo, você não teve técnicos e você não deu tempo para os técnicos trabalharem isso. O Álvaro comentou aí sobre o não que a gente tomou do Ancelotti, e nisso, Ancelotti, sei lá, como vocês quiserem, e sobre isso a gente esperar e colocar o Diniz ali, colocar o Dorival e ficar esperando o sim do Ancelotti. Apostaram ao win do Ancelotti, que ele ia vir, que ele ia comandar, e seguiram isso até o final. Então, um ano, só daqui um ano, joga o Diniz aí e deixa o Diniz ir comandando clube e seleção, e a gente vê onde isso acaba. Aí não deu certo. Então traz o Dorival, porque muita pressão também, um pouco da mídia, alguns portais pedindo o Dorival na seleção, porque teria sido campeão da Copa do Brasil, tinha feito um bom trabalho no Flamengo, onde foi injustiçado até com a sua demissão, e aí coloca o Dorival, também não dá certo, e aí agora sim, o bonito do Ancelotti vem, dá o sim, fala, agora eu posso ir, e aí você vai e coloca. E aí ele teve 4 jogos, que não dá muito para a gente avaliar o que aconteceu, não dá para a gente avaliar o trabalho do Ancelotti nesse começo, porque você pega um jogo contra o Equador, que para mim, hoje, tecnicamente não é melhor que o Brasil, isso é óbvio, não tem peças melhores, mas o trabalho e o encaixe da seleção do Equador hoje é melhor que a seleção brasileira. A tabela diz isso, como foi as eliminatórias, o sucesso do Equador indo para uma Copa como segundo colocado, isso já diz, né? Obviamente, numa Copa eu acredito que o Brasil vai muito mais longe que o Equador, mas você tem todos esses elementos. Aí o Brasil chega lá, início de trabalho do Ancelotti, empata em 0-0 fora de casa, ok, tudo bem. O Equador acho que até mereceu vencer o jogo, enfim. Venho para o jogo aqui contra o Paraguai, que para mim também é uma boa seleção, também bem treinada, fez um bom ciclo. E para mim, o grande ponto alto desses 4 jogos, para mim, foi um verdadeiro jogo do Brasil, onde o Brasil se impôs desde o início, buscou, tentou o gol. Esse jogo, sim, deu uma cara de temos esperança. E aí teve agora essa data FIFA, onde tem o jogo contra o Chile e contra a Bolívia, que são 2 jogos que, para mim, não dá muito para você analisar. Primeiro porque o Chile foi a pior seleção dessas eliminatórias. Para você ter uma noção, a Bolívia, que foi para a repescagem da Copa, fez 20 pontos. Desses 20 pontos, 17 foram jogando na altitude e apenas 3 foi jogando fora de casa. E esses 3 pontos foi uma vitória em cima do Chile. Então o Brasil vai e mete 3-0 no Chile, nada mais que sua obrigação. Uma seleção que tem o Tapia convocado não vai para lugar nenhum. E aí você tem um jogo que é na altitude, onde muito difícil você analisar alguma coisa. É desumano você jogar num campo daquele, onde os caras furou bola, disseram que a polícia intimidou, altitude, o gramado horroroso, a bola que cava, o juiz picando tudo, porque o juiz não vai conseguir correr de um lado para o outro contra-ataque. Então, qualquer coisinha que ele via, ele dava falta, porque ele não vai ficar se matando, nem ele aguenta a altitude. Então, se você pegar todo esse caminho, todo esse trabalho, todo esse planejamento, é muito difícil para a seleção. E o culpado é quem organiza, o Edinaldo. Agora a gente tem um novo presidente, acho que até ele tem boas ideias, as aparições dele têm sido um pouco coerentes, tem pensado em calendário, tem pensado em algumas mudanças aí, vamos ver como que isso vai ser daqui para frente, também é muito cedo para avaliar o que ele fez agora, mas o planejamento do Brasil para essa Copa do Mundo, e repito, 9 meses para a Copa do Mundo e a gente não tem os 11 definidos, a gente não tem nem ideia de quem vai ser esses 11, isso é muito preocupante.